Olá pessoal, tudo bem? Passando para dar atualizações sobre a situação envolvendo as negociações em busca de um acordo. Essas negociações não têm rendido exatamente resultados e, ao que se sabe, os intermediários agora, Estados Unidos, Catar e Egito, sugerem uma pausa curta, de duração de alguns dias apenas, não um cessar-fogo imaginado de 6 semanas, que eram aquelas linhas gerais obtidas e acordadas com Israel nos encontros em Paris e também em Doha, no Catar. Israel se comprometeu com essas linhas gerais que davam conta desse cessar-fogo de 6 semanas, da libertação de entre 397 ou 404 palestinos presos por aqui, inclusive aqueles que cometeram crimes graves em Israel e que se envolveram diretamente em atentados terroristas contra cidadãos israelenses, em troca de mais ou menos 40 reféns israelenses que seriam libertados. No momento, isso não está sobre a mesa. O Hamas se recusa a seguir com essas linhas gerais. Os próprios norte-americanos dizem abertamente que a situação está com o Hamas e que é o Hamas que nesse momento não tem intenção de prosseguir. Do ponto de vista do Hamas, o Hamas insiste nos pontos iniciais, nas suas posições iniciais, como se não tivesse ocorrido nem esse encontro em Paris, nem o encontro em Doha, no Catar. O Hamas quer o seguinte: um cessar-fogo definitivo que leve ao final da guerra, a retirada de todas as tropas israelenses de todo o território da faixa de Gaza e o retorno da população deslocada para o sul, conforme a orientação de Israel. Essas pessoas, a população civil palestina em Gaza foi do norte para o sul, e o Hamas quer que ela seja autorizada a retornar para o norte, território este já sob controle bastante grande ou bastante amplo já de Israel no território no norte da faixa de Gaza. Israel não concorda com isso. Na verdade, há duas expectativas por aqui que não se conversam. Israel está comprometido com esse esboço, com as linhas gerais. O Hamas não considera essas linhas gerais e insiste nas suas posições iniciais. Nesse momento é essa situação e por isso não há diálogo. De qualquer maneira, os intermediários norte-americanos, egípcios e catares querem um cessar-fogo pelo menos na primeira semana do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos, que começa no próximo dia 10 de março, para acalmar a situação. E essa é uma situação que, do ponto de vista dos nossos leitores, nos perguntam sempre sobre a situação envolvendo os reféns israelenses. Essa situação é a pior situação para os familiares dos reféns, que seria um cessar-fogo de alguns dias sem nenhuma previsão sobre a libertação dos reféns. É a pior situação para essas pessoas. Do ponto de vista de avaliação, e aí já não é informação, é uma avaliação, uma análise sobre o que acontece, talvez Yahya Sinwar, que é o líder do Hamas na faixa de Gaza, esteja buscando testar o que vai acontecer no mês do Ramadã. Importante, a gente sempre faz essa lembrança por aqui, que um dos objetivos do Hamas sempre foi o que se chama de convergência de arenas, ou seja, vincular as diferentes arenas do Oriente Médio ou dessas regiões de fronteira de Israel. A gente fala das milícias iranianas que atuam na Síria, no Iraque, do Hezbollah aqui ao norte, no norte de Israel, sul do Líbano, dos Houthis no Iêmen, que já estão em ação, dos próprios membros do Hamas que atuam na faixa de Gaza, da Cisjordânia, que é uma arena importante, onde há 2,5 milhões de palestinos e cerca de 500 mil judeus que vivem em assentamentos, de Jerusalém Oriental. A ideia do Hamas sempre foi a de vincular todas essas arenas sob o guarda-chuva da luta do Hamas. Até o momento isso não aconteceu. Importante lembrar também, uma das tentativas do Hamas sempre foi incitar a população árabe israelense, cidadãos árabes que vivem aqui em Israel, que são cidadãos de Israel, para a sua luta. Como já aconteceu em 2021, por exemplo, que houve lutas internas, que houve combates internos, episódios de violência, para ser mais preciso, entre a população árabe, entre parte da população árabe e parte da população judaica, judia aqui de Israel. Isso não aconteceu. A população árabe de Israel não atendeu a nenhuma das convocações do Hamas até agora. O Ramadã é visto como um ponto fundamental nesse conflito,
do ponto de vista de uma marca importante para testar todas essas arenas novamente num ambiente de profunda sensibilidade religiosa. Em função disso, Yahya Sinwar pode estar buscando testar essas arenas num período de grande sensibilidade e por isso tenha decidido não prosseguir com as negociações, com o esboço obtido entre todos os intermediários em Israel, em Doha e em Paris. Isso pode explicar o motivo pelo qual essas negociações estão travadas nesse momento, e aí a gente precisa esperar os próximos acontecimentos para tentar entender o que vai acontecer. Diante dessa possibilidade, os intermediários querem cessar-fogo, que seria um cessar-fogo preventivo justamente para impedir que haja uma incitação ainda maior no período do Ramadã, com uma guerra ainda em curso, combates e tudo mais. Essas são as informações do momento, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.